Há mais ou menos 2 anos, eu quis profissionalizar minha empresa de fotografia e até abri um MEI por conta própria. Sem orientações, sem um mapa de como prosseguir nessa jornada, ao passar os primeiros meses, eu fui esquecendo de pagar as DAIs, até que quase 2 anos depois, eu fraturei o platô tibial. Mas e agora? Sem trabalhar e as contas para pagar? Até que alguém pergunta: Josmi, você tem MEI? Porque assim você pode dar entrada no INSS. E aí eu me lembro que não está regularizado. Bom, mas e agora? Como proceder? Será que se eu pagar os atrasados, eu tenho direito ao benefício durante o período que eu não consigo trabalhar ainda? Bom, mas para a gente esclarecer tudo isso e tirar algumas dúvidas quanto ao MEI, eu convidei a minha amiga e contadora, Isabelle Maeli, para a gente poder debater sobre esse tema, sobre a importância dele e por que você deve aderir ao MEI. Então, Isabelle, tá contigo, te apresenta quem tu és, o que tu fazes, fica à vontade. Maravilha. Oi, gente. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Está sendo muito prazeroso estar com vocês nesse momento, principalmente para falar sobre um assunto que muitas vezes é negligenciado. Então, assim, a iniciativa do Josemi foi maravilhosa em poder trabalhar um pouco sobre isso. E fico muito lisonjeada em poder estar aqui junto com vocês, né, para compartilhar um pouco desse conhecimento que é tão amplo. Bom, para vocês que não me conhecem ainda, meu nome é Isabelle, eu sou contadora, sou bacharel em ciências contábeis e eu também tenho licença para poder trabalhar na área, sendo contadora de fato, né? Tenho experiência aí desde 2017, sempre trabalhando com microempreendedores. Trabalhei, fiz parceria com o Sebrae também, então a gente consegue ter uma gama maior, né? Um conhecimento maior para auxiliar vocês que estão começando na carreira agora, principalmente essa parte burocrática, que muitas vezes é a parte mais chatinha do negócio. Então a gente está aqui justamente para conseguir auxiliar vocês com relação a esses pontos. Eu que o diga, né? É verdade. Bom, Isabelle, o que é MEI? Para que serve? Na introdução desse vídeo eu coloquei que quando eu abri o MEI, eu abri por conta própria, não procurei orientações, não procurei saber como funciona, enfim. O que é isso? Vai, explica aí. Tá, eu vou explicar para vocês que não conhecem ainda, tá? Ou que já ouviram falar. MEI, ele é a sigla para microempreendedor individual. Então, basicamente, é as pessoas que estão saindo do autônomo, que já tem o seu negócio ou querem começar o seu negócio, tá saindo do autônomo e vai entrar agora para o mundo do CNPJ. Então, o primeiro passo dentro desse mundo é o MEI. Claro que para você aderir ao MEI, a gente tem que levar em consideração alguns pontos, como, por exemplo, o seu faturamento, quanto você está faturando com a sua empresa, para quem já tem, né, a sua empresa ali já tem já trabalha, vamos dizer assim, dentro desse setor, e também a quantidade de funcionários. Então, a gente utiliza dessas duas mensurações para conseguir identificar qual será a sua categoria. Então, se você tem de 1 a nenhum funcionário, se você trabalha sozinho, você pode aderir ao MEI. E se o seu faturamento for de 81 mil ao ano, aí você também pode aderir. Passou disso, a gente vai para outras categorias, tá? Então, o MEI hoje, ele é uma categoria inicial para você que está entrando no mundo do empreendedorismo. Bom, tu falou uma coisa aí, que quando eu abri, né, quando eu comecei 2021, eu não tinha nem noção dessa questão, que é importante a questão da quantidade de funcionário, né? E também a questão do faturamento, né? A primeira declaração que eu fiz foi tudo bagunçado, enfim. Então, é importante ser MEI, mas precisa ter alguns cuidados quanto a essa questão, não é isso? O que é que tu me diz quanto a isso? Perfeitamente. O que acontece hoje? O fato do MEI não ter a obrigatoriedade de ter um contador, isso faz com que as pessoas achem que é uma coisa simples, que é uma coisa fácil, mas na realidade não é assim que funciona. Vocês têm que sempre ter em mente que vocês estão lidando com a Receita Federal.
E quando a gente lida com a Receita Federal, a gente tem que tomar alguns cuidados, alguns pontos precisam ser levados em consideração. Não é à toa que o símbolo da Receita Federal é um leão, né? Isso já traz uma imagem pra gente. Verdade. Que não é uma coisa que você pode brincar assim, né? Como se fosse nada. Então, você precisa tomar cuidado com alguns pontos com relação à questão do faturamento, à questão de funcionários, mas também o que cai muito no engano das pessoas e é o grande erro que a gente acaba recebendo aqui dentro do escritório eu fiz a abertura do MEI, não movimentei, não fiz pagamento nenhum e deixei o MEI para lá em aberto, achando que o MEI vai ser fechado sozinho. E isso não acontece. O MEI, ele não é fechado sozinho. Ele continua lá gerando guias e multas e juros. Então, é muito importante você ter a orientação de um contador. Mesmo que você não tenha o interesse ou às vezes até não tenha condições financeiras de manter o contador de forma mensal, é interessante você ter um acompanhamento inicial para conseguir fazer isso. Não só acompanhamento inicial, como também esclarecimento desses pontos, dessas dúvidas. A abertura através de um profissional contábil, ela é importante porque ela vai te assegurar de que você fez primeiro a abertura de forma correta e segundo também que você não vai ter nenhum problema com relação aos quinais, por exemplo, que a gente vai ver isso um pouco mais à frente, com relação a se você já tem alguma pendência na malha. Então, são pontos que a gente precisa levantar e observar antes de fazer a abertura. Então, ter o MEI, sim, é muito bom, tem muitas vantagens mesmo. É muito interessante ter o MEI, mas tudo feito com cautela e orientação. Esse foi o meu erro, né? Quando eu abri lá atrás, eu não procurei essa questão de faturamento, nada. Eu quero ter um MEI. Mas o que é MEI? Vou lá, isso. Eu vou profissionalizar a minha empresa e pronto. Só abrir o MEI, tá tudo certo. E aí, procurei vídeos no YouTube de forma, assim, aleatória. Abri, né? Mas aí, como tu falou, a importância de ter um profissional, mesmo que não seja mensal, mas que pelo menos na hora da abertura, né? Na hora de, por exemplo, tá desregularizado. Então, pelo menos para esse momento, né? Isabelle, mas eu quero abrir o MEI e aí eu não quero abrir de forma aleatória como o Josimi fez. Eu quero abrir da forma correta. O que é que eu faço? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar um profissional contábil. Não tem como, Isabelle. Tá? Meu primo faz mais barato, porque minha prima fez e conseguiu fazer conseguiu abrir sozinha. Você vai conseguir fazer porque a plataforma ela é muito intuitiva, então você consegue fazer a abertura de forma muito simples e muito fácil. E a ideia é justamente isso, é trazer uma facilidade maior para você conseguir fazer a sua abertura. Porém, como eu já havia explicado antes, a gente precisa fazer um a abertura e após a abertura, né? Então, a gente faz esse procedimento, são esses passos que a gente precisa seguir de forma criteriosa para conseguir fazer a abertura. Então, você vai procurar um profissional da sua confiança. Não busquem profissionais que vocês não confiam, profissionais que vocês, eu vou fazer nele porque ele cobra mais barato, ou fazer nele porque ele cobra mais caro e careza, vamos dizer assim, né? Não é sinônimo de qualidade, então procure primeiro um profissional que você confia para conseguir fazer a abertura. A gente vai pedir ali uma série de informações, de dados, de documentações para a gente conseguir fazer a abertura. A gente faz um planejamento tributário, isso profissionais sérios, tá? A gente tá falando de profissionais aqui que realmente se comprometem com isso. Então, a gente faz um planejamento tributário para saber quais são os quinais que você vai adentrar. E o que são quinais? Quinais são códigos que a gente vai colocar dentro do teu MEI. Colocando o quinai certo, da forma certa, você paga menos imposto e você consegue trabalhar com amplitude maior. Então, a gente vai fazer esse planejamento tributário, a gente faz o teu plano de negócio, que é extremamente importante também. Tem muita empresa que começa sem fazer plano de negócio, sem fazer capital de giro, fluxo de caixa. Então, são pontos que, na maioria das vezes, as pessoas não têm tanta vontade assim, de parar, analisar e fazer um estudo sobre isso. E quando você procura um profissional contábil, ele já traz para você essa informação. Então, por exemplo, quando o cliente vem até mim para fazer a abertura, ele não precisa quebrar a cabeça para saber qual é o capital inicial, qual é o capital de giro, fluxo de caixa, justamente porque eu estou aqui não só para fazer a abertura, mas também para dar esse apoio, esse auxílio
para o cliente, né, para o contribuinte agora com relação a tudo isso. Então, fez a abertura, depois da abertura, e a gente entra na fase do pós. Depois da abertura, a gente vai acompanhar, fazer o pagamento mensal da DAI, tem que fazer a declaração do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, não pode deixar de fazer. E o pagamento da DAI, ele é muito importante que você pague ele sem atrasos. Porque quando você paga ele certinho, você tem uma série de bonificações, de benefícios que você vai ter acesso. A partir do momento que você não paga, logo esses benefícios, né, não serão disponíveis para você no momento aí que você precisar. Perfeito. O quinto era justamente sobre... se refere no feminino ou no masculino, quanto ao DAS? É feminino. Feminino. A DAS, não é isso? Isso. O que é a DAI, né? Ou DAIS. A DAI, ela é o seu imposto. É ali que você vai pagar a sua contribuição mensal para o INSS. Dentro da DAI, a gente também tem, além da contribuição para o INSS, a gente tem os impostos de ISS, que são os impostos sobre serviço e comércio. Então, quando você for fazer, por exemplo, a emissão de uma nota fiscal, você não precisa pagar nenhum imposto em cima dela, porque você já paga mensalmente. Então, é interessante por conta disso. E você faz o pagamento dela todo dia 20. Isa, eu queria fazer dia 5, eu queria fazer dia 15, eu queria fazer dia 30. Essas datas não é a gente que escolhe, é uma data que é disponibilizada pela Receita para o contribuinte de forma geral. Então, todo contribuinte, independente da categoria, ele faz o pagamento dia 20. Lembrando que a Receita também é uma empresa, né? Então, ela tem a sua organização e tem as suas peculiaridades. Então, pagou todo dia 20, você vai estar pagando ali todos os meses. E aí, a gente entra para a parte das bonificações que estão atreladas, tá? Uma está atrelada à outra. Então, vamos lá. Você fez a abertura, você pagou durante 10 meses. Os 10 primeiros meses, você vai ter acesso ao auxílio maternidade. Isa, mas eu sou homem. Homem também tem direito ao auxílio maternidade, porque ele também é pai, né? Então, essa categoria ou esse benefício, ele também está disponível tanto para homem quanto para mulher, tá? Depois de 2 meses, você começa a ter auxílio doença e aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por tempo de contribuição não é por idade, é por tempo de contribuição, são 15 anos. Então, a gente tem uma redução muito significativa com relação às outras categorias, né? Até as pessoas que trabalham de CLT, que tem que pagar um tempo maior de contribuição, tá? Então, pagou durante 15 anos, você vai ter acesso à aposentadoria. E o engraçado, Josemi, é que alguns clientes, eles aderem ao MEI só por conta da aposentadoria. Eles não têm empresa. Mas é porque esse benefício... Exatamente, porque esse benefício da aposentadoria por 15 anos é um benefício bastante interessante, né? Que diante das alterações que a gente está tendo ultimamente, de certa forma, uma segurança maior que a gente tem para conseguir se aposentar. Então, posteriormente a isso, né, essas bonificações, a gente também tem as bonificações familiares, que no caso é a sua família que vai receber. E quais são elas? Pensão por morte e auxílio reclusão. Pagou durante 2 anos, você já vai ter acesso, né, já vai ter direito a essas bonificações, ou esses benefícios. Não fez o pagamento, logo você não vai conseguir ter acesso a esses benefícios. Então, você não vai conseguir solicitar isso no INSS. Também, outro ponto importante, você pagou 9 meses, quando chegou no 10º você não pagou, e no 11 você descobriu que vai ser papai ou vai ser mamãe. Você não consegue solicitar, por quê? Atrasou um mês, é como se todos aqueles outros meses não valessem mais, e aí você tem que começar do zero. Deixa eu te perguntar, no caso, a pessoa, independente da idade, contribuiu 15 anos, já pode ter acesso à aposentadoria? Isso, exatamente. Você começou, sei lá, com 18 anos. Você faz o pagamento mensal, né, da DAI, tudo certinho. Não pode atrasar, como eu tô falando, não pode atrasar. Sim. E aí, quando completar 15 anos, você vai lá no INSS e dá entrada na tua aposentadoria. No caso, se atrasar, aí volta tudo de novo, é isso? Isso, aí ele volta e você tem que começar tudo de novo. Entendi. Bacana. Muito, muito interessante. Até eu aprendi. Pontos que na maioria das vezes as meninas ou os rapazes, enfim, não sabem, não conhecem. Pensa que fazer a abertura do MEI é só ter o CNPJ, mas na verdade não. Tem uma gama aí
de outros pontos também que são interessantes, né? Que acaba sendo vantajoso. Muito, muito. Inclusive, quando eu abri, eu acho que era só para ter o papel de CNPJ na mão. Que eu não sabia disso. Né? Isso. Pra ter que tá no quarto aqui, tem o CNPJ. Inclusive, essa questão da aposentadoria eu não sabia, né? E também, digamos que eu paguei aí 3 anos. São contados 15 anos pra aposentadoria, não é isso? Eu paguei aí 3 anos, só que parei de pagar aí após 3 anos. Esses 3 anos eles ficam inválidos e aí tem que começar de tudo de novo, é isso? Isso, porque o que acontece? Quando a gente não faz o pagamento, lá no INSS, ele não vai reconhecer a sua entrada. Então, aqueles 3 anos, claro, vai ser válido porque você fez a contribuição. Então, pode ter um abatimento, mas aí tem que começar tudo de novo, tá? Então, é por isso que é importante não atrasar. A mesma coisa funciona para os auxílios, né? Para os benefícios. De forma geral, não só a questão da aposentadoria, como os outros também. Mas aí, por exemplo, se você trabalhou de CLT durante um tempo, tem a sua contribuição lá no INSS e aderiu ao MEI há pouco tempo por questão de desemprego ou por opção mesmo, então o INSS ele vai identificar esse processo e ele junta. Aí, nesse caso, há uma junção do período que você trabalhou, né, pelo CLT, mais esse período de MEI. Então, consegue fazer uma junção para aumentar aí o teu tempo de contribuição. Entendi. Muito bom mesmo. Tu tem algum ponto a mais aí pra ressaltar? Bom, eu acho que eu poderia reforçar pro pessoal, principalmente pra vocês, né, da categoria de fotógrafo, que tira, né, foto, faz vídeo e tudo mais, trabalha com as redes sociais. Todas essas categorias a gente consegue aderir ao MEI. Então, vocês busquem profissionalizar, busquem ter o CNPJ, fazer a emissão de nota fiscal. Isso passa uma credibilidade, uma responsabilidade, isso é muito legal para o seu cliente. E, claro, todo mundo que entra ao MEI tem a intenção ou o desejo de sair, né? Que é através do seu faturamento. O seu faturamento aumentando, a gente vai fazer o seu desenquadramento, você vai entrar em outras categorias, você vai faturar melhor, você consegue aí, a longo prazo virar uma agência, né? Que isso também é muito interessante. Dentro do seu plano de negócio, a gente consegue mensurar e traçar metas para isso, para você crescer de fato. Então, não fique no comodismo, tá? Não fique aí só achando que, desse jeito tá bom, não preciso disso. Não, gente, mude a sua mentalidade. A sua empresa é um reflexo daquilo que você é. Então, se você tem responsabilidade, se você tem esse profissionalismo, faça isso, que eu tenho certeza e eu garanto a você que é o melhor investimento que você vai estar fazendo. Não só para sua empresa, como para você também. Show de bola, show demais. Eu só tenho que te agradecer, tá, por ter participado, né, desse vídeo, que é um tema tão importante pra gente que é autônomo, pra gente que não trabalha de carteira assinada. Eu precisava muito de informações como essa lá atrás, mas infelizmente, né, por culpa minha, eu posso dizer assim, eu não busquei esse conhecimento e tô voltando agora, né, quando aconteceu o ocorrido aí que eu precisei de fato, e agora? Das atrasadas, das coisas tudo, enfim. Mas o importante é a gente tá voltando, né? Tá voltando. E uma coisa muito bonita que tu falou, interessante, é justamente essa parte aí. A gente entra no MEI pra sair, né? Pra ir pra uma categoria mais alta. E é isso que eu vou fazer. Então é isso. Isabela, muito obrigado, vice, por ter aceito essa participação nesse vídeo. Pra você que ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo e ativa as notificações, porque eu tenho certeza que vídeos como esse vai ajudar muita gente. E se te ajudou, faz isso aí, faz esse esforço para que a gente possa crescer esse canal e fazer melhorar ainda mais. Isabelle, muito obrigado, Deus te abençoe e até o próximo. Galera, se tu ficou até o final, eu vou responder aquela pergunta lá do começo, que era o seguinte: Josmi, se eu pagar todas as DAS que estão atrasadas, eu consigo dar entrada no benefício do INSS para ficar recebendo no período que eu trabalho? E eu não sei se vocês perceberam, mas até na conversa com a Ellie, aqui no vídeo, ela fala o seguinte, que até por termos da aposentadoria, se você contribui 3 anos e passa um mês sem pagar, é como se zerasse, né? Então, para o benefício é a mesma coisa. Ainda que eu quitasse tudo que eu estava devendo quanto ao MEI, para dar entrada agora não teria como, porque aí o benefício
de ficar recebendo, ele só é válido a partir de 2 anos de contribuição. E aí, como eu comecei em 2021, ainda iria fazer 2 anos agora em 2023, né? E como eu tinha parado de contribuir, é como se tivesse zerado, ou seja, eu voltei a contribuir agora, a pagar, a quitar, aí tá começando a contar de agora e só vai ser válido para, por exemplo, eu poder dar entrada no benefício se caso aconteça algum problema comigo de novo daqui a 2 anos. Então, não deixem de pagar, tá? É um valor baixo, é menos de R$100 por mês. Na época era R$60 que eu pagava. E aí acabei me desleixando e deixando pra lá. Mas enfim, façam isso, tá? Regularizem se não estiver regularizado, porque a gente não sabe quando é que vai precisar, né? Então, para quando a gente precise, para quando eu precisar novamente, eu ter disponível para suprir as minhas necessidades. Então é isso. Valeu, galera. Se tu ainda não foi inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, que mais na frente vem conteúdos como esse. Valeu!